Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. A neurociência nos prova que o ser humano, durante a maior parte de sua vida, está agindo de forma instintiva e emocional. A racionalidade é algo que usamos muito pouco. Estudos mais atualizados mostram que apenas 7% dos nossos comportamentos são influenciados pelo neocórtex, que é o cérebro racional. Os outros 93% são influências do sistema límbico, que é o cérebro emocional, e do cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo. 38% para o sistema límbico e 55% para o cérebro reptiliano. Ou seja, ainda somos mais instintivos do que emocionais. Por isso, não é um exagero eu dizer que a obediência às regras de condutas sociais são apenas uma mera conveniência, pois o que todos buscam de fato é satisfazerem as suas necessidades e desejos o mais rápido possível, ou seja, satisfazer o lado instintivo e emocional. Nós somos animais e manifestamos cada vez mais os nossos instintos primitivos à medida que o mundo se torna mais volátil, complexo e desigual. Muitos matam, odeiam, demitem, enganam e destroem outras pessoas por motivos cada vez mais estúpidos. As leis que são uma base, ou melhor, uma das bases de uma sociedade civilizada, que deveriam garantir a ordem em uma sociedade, passaram também a ser uma maneira de conquistar popularidade, garantir privilégios para um grupo específico e se tornam até mesmo armas para serem utilizadas por pessoas mal intencionadas. E claro, as leis podem ser ignoradas e até mesmo alteradas, dependendo do interesse de uma ou mais pessoas poderosas. Essas coisas são consequências do nosso lado chimpanzé pedante, lado o qual sempre estará presente em nós e sempre irá nos atrapalhar de conseguirmos manter uma sociedade que seja de fato civilizada. O ser humano consegue usar o racional para construir uma sociedade civilizada, mas não consegue mantê-la por muito tempo por causa do lado irracional que majoritariamente o domina. Com o surgimento das leis também surgem as distinções necessárias, os dominantes e os dominados. Nas civilizações é necessário a existência de um líder, alguém forte que irá oferecer proteção aos mais fracos, desde que estes se submetam às ordens dos mais fortes. O que chamamos de civilização é a institucionalização da dominação e do poder. Essa institucionalização começa a organizar a sociedade em hierarquias, direitos e deveres. Essa organização faz as pessoas acreditarem que estamos seguros porque temos leis, polícia e uma pessoa poderosa, ou seja, o Estado, para nos proteger. Isso de fato garante uma ordem e uma segurança, mas não as que a maioria espera ter. Os direitos humanos são constantemente violados por todos os países conforme o interesse de seus líderes. Por que que isso acontece? Porque as pessoas sempre estarão buscando satisfazer as suas próprias necessidades e seus próprios desejos. É por isto que é uma estupidez um chimpanzé pedante esperar que outro chimpanzé pedante, mais poderoso e destacado, irá saciar as suas necessidades como saúde, educação, segurança e etc. Governar para o povo tem se tornado cada vez mais um sofisma. É a própria natureza do ser humano que faz grandes civilizações sumirem do mapa.
Presenciamos durante toda a nossa história vários tipos de governos que fracassaram. Sir John Glubb, autor da obra The Fate of Empires and Search for Survival, nos explica que estamos passando por um círculo vicioso de ascensão e queda de impérios. Recomendo que vocês leiam essa obra, pois ela irá esclarecer muita coisa que estamos vivendo nos dias de hoje. Esse círculo vicioso denunciado por Glubb dificilmente será encerrado. Isso porque as pessoas sempre estarão presas no pensamento de que, em um tipo de política anteriormente adotado, elas tinham melhores condições de vida do que o atual. Além disso, as pessoas podem ser corrompidas. Muitas que apoiam um determinado líder político, ideologia e etc., fazem isso porque estão recebendo algo em troca e não porque de fato se preocupam com a sociedade e principalmente com as outras pessoas. Na realidade, o bem-estar do povo é a última coisa a ser levada em consideração pelos líderes políticos e seus apoiadores. Por isso, a resiliência é algo que devemos desenvolver. Eduardo Carmelo, ao falar sobre a nossa capacidade de resiliência, revela que 80% das pessoas, ao enfrentar adversidades, perdem a sua capacidade de efetividade, a sua eficiência despenca quando estão diante de incertezas, adversidades, turbulências, ameaças e etc. É nesse cenário que a resiliência se desenvolve. Ela é muito recomendada pelo estoicismo. Porém, muitos não a desenvolvem porque simplesmente se recusam em aceitar a realidade. Quanto mais compreendermos e aceitarmos de uma vez por todas a realidade, mais preparados estaremos para enfrentá-la. Existem três tipos de pessoas em relação à resiliência e eu usarei o contexto de instalação elétrica de uma casa para explicá-las. A primeira pessoa é aquela que faz a instalação elétrica de sua casa sem se preocupar com questões de segurança e quando ocorre um curto-circuito originando um incêndio em sua casa, ela não sabe o que fazer e não tem como combater o fogo. Esse tipo de pessoa é aquele que vive a vida sem responsabilidade alguma, seguindo apenas seus instintos, emoções e/ou vieses ideológicos. Quando as consequências de seu estilo de vida vêm, só resta ficar observando o fogo destruir tudo. A segunda pessoa é aquela que faz a instalação elétrica de sua casa também sem se preocupar com questões de segurança, mas ela compra um extintor de incêndio para caso o incêndio ocorra. Acontece um curto-circuito e o incêndio surge. Ela consegue apagar o fogo com a ajuda do extintor de incêndio, mas ainda assim tem prejuízos. Esse tipo de pessoa é aquele que vive a vida seguindo as suas emoções, instintos e/ou vieses ideológicos, achando que quando o caldo entornar para ele, ele terá o controle da situação, mas descobre que é incapaz de controlar as consequências de seus atos e ainda tem algumas ou muitas coisas valiosas consumidas pelo fogo. A terceira pessoa é aquela que faz a instalação elétrica de sua casa seguindo as normas de segurança e ainda se prepara para o caso de que ocorra um incêndio, já estando em mãos com tudo o que é necessário para combater tal ameaça e minimizar os danos causados. Esse tipo de pessoa é aquele que vive com responsabilidade, trabalha mais o racional e evita situações em que seu racional seja inibido. Ele espera o melhor, mas está sempre preparado para o pior, pois sempre aceita e estuda a realidade a qual está vivendo e assim lida com ela da melhor maneira possível. O primeiro e o segundo exemplo que eu dei são a maioria das pessoas. Muitos de nossos líderes fazem parte dela.
O Brasil se encaixa muito bem tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, pois vemos muita negligência no nosso país e a mobilização para cuidar de catástrofes ocorre apenas após o seu acontecimento, e quase nada é feito para evitar esses acontecimentos. Um exemplo disso é o desastre de Brumadinho. Se estudarmos o cérebro trino e observarmos a sociedade civilizada, veremos que na realidade estamos vivendo em uma selva de concreto, onde os mais fortes retêm a maior parte dos recursos e do poder, enquanto os mais fracos devem estar sujeitos à autoridade dos mais fortes. Os mais fortes, como todos os seres humanos, estão mais preocupados em saciar as suas necessidades e desejos. Mas, claro, por que não conservar o poder? A violência, algo comum na natureza, sempre esteve presente também nos povos civilizados. Sabe aquele profano masculino de assassinar um outro homem só por causa de um ser de luz? Ainda acontece, e muito. As pessoas ainda estão se comportando como sempre se comportaram há milhares de anos. O lado animal ainda domina a maioria delas. Will Durant, em seu livro Heróis da História, diz algo interessante. É possível situar o homem cerca de 1 milhão de anos antes de Cristo. A agricultura começou não muito antes de 25 mil anos antes de Cristo. O homem viveu 40 vezes mais como caçador do que como lavrador da terra, levando uma vida enraizada. Nesses 975 mil anos, sua natureza básica foi formada e continua a desafiar a civilização todos os dias. Essa citação deixa claro que o maior desafio da civilização é o fato do homem não ser civilizado. Esse é o principal motivo dos problemas que temos nas civilizações e por isso presenciamos o surgimento e a extinção delas constantemente ao longo da nossa história. As escrituras sagradas deixam claro a incapacidade do homem de governar a si mesmo e, através da neurociência, compreendemos o porquê disso. São pouquíssimas as pessoas que de fato controlam suas emoções e instintos. Os sábios são um exemplo disso. Eles não são deuses, são pessoas como nós. A diferença é que eles simplesmente decidiram fazer algo diferente e benéfico para a vida deles. Vocês sabiam que em 2016, um centro de análise de Estocolmo estimou que apenas 10% do total de gastos militares mundiais poderiam cobrir os custos dos objetivos globais que visam terminar com a pobreza e com a fome em 15 anos? E por que não separam esse valor para que seja usado para esse fim? Porque não é do interesse dos líderes mundiais, independentemente do lado político ao qual pertencem. E mesmo se liberassem, as pessoas iriam pegar uma boa parte desse dinheiro e usá-la para o seu próprio interesse. Observem a sociedade e vocês verão que a maioria dos problemas existentes nela são ocasionados pelo modo operandi chimpanzé pedante das pessoas. Não importa qual o tipo de governo e ideologia política esteja sendo implantado, ele sempre estará condenado ao fracasso. Porque o ser humano sempre irá utilizar o poder, o prestígio, o destaque e etc. para saciar suas próprias necessidades e desejos enquanto passa a impressão de que realmente se importa com a necessidade dos outros. Esse é o principal motivo da humanidade nunca ter sido capaz de acabar com todos os seus problemas. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores.